Olá, amigo. Um vídeo finalizando aqui uma etapa dos meus testes com o PM5000 com relação ao filtro subsônico, né? Então, depois de vários vídeos que eu fiz sobre ele, né, sobre esse amplificador e o detalhe do filtro subsônico, né? Finalmente, eu creio que eu fiz todos os vídeos que eu precisava fazer sobre esse tema, né? E agora, por último, eu removi, né, o filtro de subsônico, né, que tinha nesse canal de cá, né, que me intrigava um pouco saber que eu estava com um amplificador com um canal diferente do outro, né. Então eu fiz uma série de vídeos mostrando os detalhes da defasagem que filtros causam, né, e esse amplificador serviu muito bem para ilustrar tudo isso, né. Então agora, né, com o filtro removido aí, né, não tá mais ali aqueles capacitores, né? Na verdade só jampei eles, né? Os capacitores de entrada e o resistor ali que vai ligado no feedback, né? Então, sem, sem esses componentes o equipamento fica sem o filtro subsônico, né? Então agora eu tenho aqui os dois canais iguais, né? Com o mesmo comportamento, né? Sempre ficava um pouco intrigado, né, pelo fato de o amplificador não estar exatamente igual aos dois canais, né. Mesmo que eu não usasse ele, né, isso me deixava um pouco intrigado, né. Então agora, finalmente aqui, né, os dois canais aí estão respondendo baixíssimas frequências, né. Como eu sempre comento, não é para escutar essas frequências, né. A gente, no caso, tem que, digamos, fazer o amplificador poder responder essas frequências, né, para que a gente não tenha prejuízos, né, nas frequências importantes, né. Então, por exemplo, aqui a gente está em 0,8 Hz, né. Deixa eu acertar aqui melhor a onda. Então notem aí que é esperado uma defasagem, né, por causa do fato desse amplificador ter capacitor na linha de realimentação, né. Então ele é uma realimentação AC, né? Apesar de ele ter nesse momento, tá, a entrada DC e saída DC, ele tem a realimentação AC, então ele acaba tendo um limite de frequência inferior, né? Um limite inferior de resposta de frequência, tá? Então agora eu consigo aqui, né, subir a frequência, né? Vou ter que baixar aqui um pouco o nível porque os alto-falantes aí já estão movendo bastante, né? Então 5 Hz, vou baixar bem o nível aqui. Então temos aí, né, a resposta. Notem que a defasagem, conforme aumenta a frequência, ela vai sumindo, né? Então vai chegar um ponto, né, que o amplificador vai estar síncrono, né? Ó, cheguei em 30 Hz aqui, né, rapidamente, mas eu quero colocar em 20, tá? Então 20 Hz, né, 21 Hz. Então aqui marca o início da faixa audível, né, e aqui a gente já tem um amplificador fiel, né, para graves, né. Da mesma forma que a gente quer que o amplificador responda bem, né, com fidelidade aos 20 kHz, a gente também quer que o amplificador responda fielmente, né, aos 20 Hz, né. Então a gente acaba se preocupando muito lá com os 20 kHz, né, que é que a onda esteja perfeita nos 20 kHz, e a gente acaba esquecendo aqui dos 20 Hz, né, que também já é faixa audível, né. Então aqui uma frequência já é importante, né. Então aqui, ó, já não temos defasagem, né, então o amplificador agora sem os filtros subsônicos, né, já está fiel dentro da faixa audível, tá? Antes ele não era fiel dentro da faixa audível, ele tinha uma boa defasagem nos 20, né? E nos 30 também afetava, nos 40 afetava, nos 50 afetava, né? Agora tá ok, né? Então lembrando, né, que se por acaso
o amplificador tivesse uma defasagem para todas as frequências, a mesma defasagem para todas as frequências, não seria um problema, né? Atrasar ou adiantar todas as frequências. O problema é que os amplificadores adiantam os graves e atrasam os agudos, né? Os médios saem sempre no mesmo tempo, tá? Então, são distorções que o amplificador acrescenta no início da faixa audível e no final, né? Então, um mesmo tanto de atraso para todas as frequências, ou de adianto para todas as frequências, não seria problema, porque se manteria a proporção de tempo entre as frequências, né? Mas aqui o que acontece, né, com os filtros, né, filtro de entrada e digamos até o filtro do feedback, né, se for muito calculado com uma frequência muito alta, né, por exemplo, se eu calcular o filtro para dar menos 3 decibéis no 20 Hz aqui, eu vou estar afetando uma vasta faixa da resposta dos graves. Eu vou estar afetando 30, 40, 50, 60, 70, né? Então, notem aqui, ó, que o amplificador fica flat aqui, ó. Né? Estou indo lá nos 200, ó. Então, estou baixando, né? Estou chegando nos 20, ó. Notem que não caiu nada, tá? O amplificador está flat aqui, mas em um conceito antigo, né, os projetistas acabavam calculando o menos 3 dB no 20 Hz, então prejudicava muito lá os 30, os 40, né? Então é importante essa parte dos cortes do amplificador, né? O amplificador tem que ter um corte lá, né, perto dos 5 Hz, tá? Olha só, estou baixando a frequência, né? Então o amplificador tem que ter um corte de frequência muito baixo, né, para que não afete as frequências. Ó, aqui, notem que eu baixei a frequência, a senoide de saída baixou, né? Então eu estou chegando aqui perto do corte, um corte muito baixo, né? Quando baixa para 70%, né, do valor, né, agora a gente chegou no menos 3 decibéis, né? Então mais ou menos aqui, ó, provavelmente 0,8 Hz, 1 Hz, né? Então, para que o 20 fique certinho, né, para que o 20 fique certo aqui, ó, 20 Hz fique correto, ó, tem que estar correto o 20 Hz, né? Um adianto mínimo ali a gente percebe, tá? Deixa eu puxar aqui o lilás, né? O azul, então tem um adianto mínimo, né? Mas é bastante insignificante, né? Mas para que aqui fique certo, né, a fase do amplificador, a gente tem que fazer com que o amplificador responda 1 Hz, né? Da mesma forma que para 20 kHz, né, se a gente quiser que o amplificador responda bem o 20 kHz, ele tem que responder até uns 150 kHz bem, né, para que o 20 kHz saia perfeito, né? Então a banda do amplificador tem que ser muito maior do que de 20 a 20 kHz, tá? O amplificador não pode ter os cortes em menos 3 dB no 20 kHz e nem no 20 Hz, né? O corte de menos 3 dB tem que ser lá no 1 Hz, né? E o corte de menos 3 dB para as altas frequências tem que ser lá nos 150 kHz para que o 20 Hz e o 20 kHz saiam perfeitamente, né? Sem atraso e sem adianto, tá? Então a banda passante do amplificador tem que ser bem mais larga do que a resposta útil que a gente vai usar dele, né? Então é isso aí, tá? Só finalizando, né, essa etapa aí, né, falando sobre fase, né? Então fase é um assunto importante, né, que é bem pouco considerado, apesar da gente não perceber, né, que um amplificador possa estar atrasando muito a fase ou adiantando muito a fase. Se a gente usar só ele, né, a gente não tem um parâmetro de comparação, né? Então, se esse amplificador, por exemplo, aqui adiantasse 40 graus, por exemplo, o 30 Hz ou 40 Hz, né, eu não tenho como perceber isso, como escutar a música e dizer, não, isso aqui está adiantando 40 graus. Não existe, né,
possibilidade de alguém escutar a música que sai dele, né, que sai das caixas onde ele está ligado, e dizer que está adiantado 40 graus, sabe? Então, não é uma coisa que deixa o som feio nem nada, né, mas é uma coisa que mudou, né, do que era a relação de tempo do sinal que entrava aqui, né, na entrada. Então, é uma perda de fidelidade, tá? Não é perceptível, né? Mas a gente tem que entender que pelo menos, né, a parte do amplificador tem que estar ok. A gente tem que mandar certo para as caixas, né, para ter a maior fidelidade, né? Então, lembra, quando eu falo de fidelidade, não é tipo perder essa fidelidade do tempo, né? Ou seja, inserir distorção de tempo não vai deixar o som feio, né? Só vai deixar menos fiel, tá? Então, quando a gente se afasta da fidelidade, não quer dizer que a gente está indo para um som de baixa qualidade, né? A gente só está indo para um lado de menos fidelidade, né? Então não tem relação eu me afastar da alta fidelidade e ir para baixa qualidade, tá? Então eu só queria aqui diferenciar essas coisas, né? Então temos aí, né, o amplificador reproduzindo aí bem baixas frequências, né? Não tem ripple nem nada, tá? Então amplificadores que usam par diferencial, né, e tem uma boa filtragem aí, não precisa ser nada exagerado, já não tem problema de ripple, né, na saída. Então pequenos cuidados, né, fazem com que o amplificador rejeite o ripple. Amplificadores que sofriam de ripple são os que não usavam par diferencial na entrada, né? Amplificadores modernos, a partir dos anos meados dos anos 70, já usavam par diferencial, então praticamente acabou o problema do ripple, né? O ripple não passa mais para a saída do amplificador em amplificadores com par diferencial, né? Então é isso aí, um abraço.